Olá, queridos, tudo bem? Prof. Camila por aqui. Hoje nós estamos aí iniciando o módulo 7, né? A disciplina vai falar sobre maturidade espiritual. Então, é a aula 1, módulo 7, e vai falar sobre maturidade na aula de hoje, tá? A gente vai introduzir esse assunto e nas próximas aulas a gente vai estar discutindo ele mais a fundo, tá bom? Essa é a nossa primeira aula em formato de vídeo, eu espero que vocês gostem, façam suas anotações e posteriormente a gente vai estar se encontrando na segunda-feira às 20 horas no Zoom, né, numa reunião do Zoom, para a gente poder conversar, para vocês poderem tirar suas dúvidas, fazer os seus comentários, para a gente se ver um pouquinho também e matar a saudade, tá bem? Então é isso aí, vamos embora. Começando aqui então nessa aula, tô com meu tablet aqui, por isso que eu tô dando uma olhadinha para baixo, gente. Então, iniciando essa aula sobre maturidade, né? Falando sobre maturidade, como, né, que nós conquistamos, como que nós adquirimos, qual é o processo para nós adquirirmos a maturidade emocional, a maturidade espiritual, né? Isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? E desde já falando, a maturidade ela vai sendo adquirida à medida que nós vamos crescendo no nosso relacionamento com Deus, né? Nós chegamos diante de Deus, né? No nosso primeiro encontro, no nosso primeiro contato com Deus, normalmente nós temos muitas feridas, muitas mágoas, muitos traumas, muitas angústias. E ao passar do tempo, quanto mais nós vamos caminhando com o Senhor, quanto mais nós vamos crescendo, né? Vai aumentando a nossa fé, nosso relacionamento com Deus, isso vai mudando, isso vai alterando, né? Esses sentimentos, essas situações que nós tivemos no decorrer da nossa vida que nos causaram tantas feridas e que nos impedem de crescer, né, e de ir além com o Senhor, né? Então, o primeiro passo é a gente entender isso, que a graça de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, ele não era apenas para a nossa salvação, mas para que nós tenhamos uma vida eterna e para que nós tenhamos uma vida também plena, né, na Terra, uma vida abundante, como nós falamos bastante sobre isso nas nossas aulas. Então, para nós termos essa vida abundante, essa vida plena em Deus, com Deus e aqui na Terra, nós temos que crescer, nós temos que desenvolver, nós temos que adquirir a maturidade espiritual, a maturidade emocional, né? E isso vai acontecendo com a nossa caminhada, né? Durante a nossa caminhada. Então, Jesus, ele veio, ele nos deixou dito, né? Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, Jesus, ele deixou um aviso que apesar de nós, né, termos a possibilidade de caminhar com ele, né, devido ao sacrifício dele na cruz por nós sim iríamos enfrentar um mundo com aflições, com dificuldades, porque nós vivemos um mundo aqui, terreno imperfeito, com pessoas imperfeitas e nós somos imperfeitos. Então, sim, nós vamos passar por dificuldades, sim, nós vamos passar por frustrações, por dores, por feridas, por decepções. Isso vai acontecer. Jesus já previa isso, né, nas suas falas, então nós temos que ter esse entendimento e ao mesmo tempo ter o entendimento que sim, se nós vamos nos frustrar, se nós vamos nos ferir, nós temos que trabalhar isso dentro de nós, trabalhar isso de uma forma com que nós venhamos aos poucos, pelo processo, sermos curados, sermos tratados, sermos libertos, né, sermos restaurados em Deus, né? E Jesus, ele diz que quando ele fosse embora, ele iria nos enviar um conselheiro, um ajudador, né? Que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o agente que vai nos auxiliar nesse processo de busca da maturidade. Aliás, ele é o principal agente na busca dessa nossa maturidade, porque é ele quem habita dentro de nós, é ele quem está conosco todos os dias. Então é ele que vai nos direcionar, é ele que vai nos respaldar, é ele que vai nos instruir como nós agirmos, como nós reagirmos às situações, e vai nos levar a fazer escolhas mais assertivas também, à medida que nós vamos caminhando com ele, né? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o que nos leva o que dificulta o nosso processo de desenvolver essa maturidade emocional e espiritual, né? Então vamos lá para o primeiro ponto, que é
o perfeccionismo. O perfeccionismo é o primeiro ponto que nos impede de amadurecer. Por quê? Porque não tem como nós sermos seres imperfeitos, né? Porque nós vivemos aqui no mundo imperfeito, nós somos pessoas imperfeitas, né? Até que o Senhor Jesus venha, até que nós tenhamos o nosso corpo glorificado, né? Até que nós estejamos na glória com o Senhor, nós estamos aqui numa terra que é imperfeita, num mundo que é imperfeito, e somos pessoas imperfeitas. Eu sei que a gente fala muito sobre estar em constante aperfeiçoamento em Deus, né? Através da santidade, através dos princípios, dos mandamentos que a gente vai seguindo, vai aprendendo na nossa caminhada. Porém, apesar de nós aprendermos tudo isso e buscarmos isso diariamente, nós não deixamos de ter falhas, nós não deixamos de ter defeitos, né? Então, nós vamos continuar errando, talvez menos, com menos frequência, né? De uma forma não tão grande. Vamos tropeçar em pequenas pedras, não em pedras tão grandes mais, né? Então, o perfeccionismo, ele é um dos principais fatores que nos impede de amadurecer. Porque quando nós queremos ser perfeitos em tudo, alguma coisa tá errada. Então nós vamos ver um pouquinho quais são essas causas de nós queremos ser perfeitos, de a gente ser perfeccionista, né? Então aqui primeiro, história de vida. De repente uma pessoa que foi muito cobrada na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, muito cobrada pelos pais, muito cobrada na escola, muito cobrada nos seus primeiros trabalhos, e que se sente na necessidade de corresponder à altura com perfeição às pessoas, à sociedade, aos lugares que ela frequenta, a família que ela tem, né? Segundo, desequilíbrio da autoestima e desconhecimento da palavra, né? Pessoas que não buscam a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, não têm o hábito, né, de estar ali buscando o conhecimento através da palavra de Deus, ou pessoas que realmente não conhecem Jesus ainda, estão no início da sua caminhada, têm uma dificuldade maior e se cobram muito, né? E aqui fala sobre o desequilíbrio da autoestima, esse é um outro ponto que também nos dificulta a adquirir, né, a maturidade. Quais são os sintomas ali do perfeccionismo? Então, necessidade de aprovação, dificuldade de crer na graça de Deus, em Deus, né? Ansiedade, legalismo, orgulho. Então, é uma pessoa que é extremamente insegura e por isso ela tem a todo custo e todo tempo tentar mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que ela é boa, que ela é capaz, que o que ela faz é bom, que o que ela faz é perfeito e que por isso ela merece ser amada, ela merece ser reconhecida, né? Essa é uma pessoa perfeccionista, né? Quais as consequências disso, né? Então aqui, criação de uma falsa imagem, cobranças interiores, esgotamento nervoso, frieza nos relacionamentos, bloqueio de crescimento espiritual e emocional, sentimento de culpa, apatia e dupla personalidade. Por que dupla personalidade? Porque diante dos outros ela é uma pessoa autoconfiante, para as pessoas ela é uma pessoa que é perfeccionista, diante das outras pessoas, aparenta ser autoconfiante, aparenta ser uma pessoa segura de si, aparenta ser uma pessoa que sempre sabe o que tá fazendo, que toma as melhores decisões, que é uma pessoa super equilibrada, e no interior, dentro dela, essa pessoa não é assim. Então, por isso tem dupla personalidade, né? É uma pessoa que é extremamente fria, porque ela se blinda de todas as maneiras, né, para que ela consiga, né, dar conta disso, que é sempre parecer que está sempre bem, parecer que está sempre por cima, parecer que nunca falha, que é realmente uma pessoa perfeita, né. Então esse foi o primeiro ponto que nós discutimos aqui sobre o que nos impede de ter uma maturidade espiritual, né. O segundo ponto, então, vamos entrar agora, que é a autoestima, né? O que é a autoestima? Vamos ler aqui o conceito. Ideia e sentimentos a respeito de nós mesmos que determinam a essência da nossa personalidade, né? Então, para esclarecer, existem dois tipos de autoestima, que é a baixa estima e a estima elevada. Ou seja, não existe baixa autoestima e autoestima. Não, é a baixa autoestima e a autoestima elevada, né? Uma é inferior e a outra é posterior, né? Ou é uma inferior, uma melhor, né? Então,
Primeiro, a baixa autoestima, ela gera e produz ódio, falta de perdão, a pessoa fica acuada, se esconde do mundo, se esconde de Deus, né? Ela se sente rejeitada e rejeita as pessoas também por conta disso. Quais as consequências de uma pessoa com baixa autoestima, então? Quais as causas e consequências, né? Então, provavelmente é uma questão espiritual ou emocional mal resolvida. Uma situação pontual mal resolvida que gerou esse sentimento de inferioridade nessa pessoa e por isso ela age dessa maneira. Então, isso traz bloqueio e crescimento espiritual, comprometendo as suas metas pessoais, enfim, espirituais também. Tá? Compromete o relacionamento com Deus, compromete o relacionamento com as outras pessoas, porque uma pessoa com baixa autoestima se sente tão inferior que às vezes ela nem quer se relacionar com ninguém, porque ela não se sente... A palavra ela não se sente boa o suficiente para estar no meio daquelas pessoas, ou ela não se sente suficiente o bastante para se relacionar com Deus, porque ela tem uma visão totalmente inferior a respeito de si mesma, né? Tem sentimentos de inutilidade, sentimento de raiva, dificuldade de dizer não, porque uma pessoa com baixa autoestima é uma pessoa que é extremamente carente. Então, quando uma pessoa pede algo para ela, ou quando ela tem que tomar uma decisão que ela tem a opção de dizer sim ou não, muitas vezes ela diz sim com medo de dizer não, por medo de que aquelas pessoas que receberam o não dela venham a ignorar a presença dela, venham a desprezar ela, venham a questionar ela, a rejeitar ela até mesmo porque ela não aceitou aquela proposta, né? Então, pessoas têm depressão frequentemente, têm hábitos viciosos, então tem possibilidade de ter muitos vícios e tem necessidade de ser bem-sucedido para ser aceito, né? Eu falei com vocês sobre isso em algumas aulas atrás, sobre essa questão de querer ser aceito, né? Quando eu era mais nova, eu tinha essa necessidade de eu tenho que ser boa, eu tenho que dar certo, eu tenho que ser a melhor aluna, eu tenho que ser a melhor amiga, eu tenho que ser a melhor filha, eu tenho que ser a melhor tudo, porque eu tenho que provar para as pessoas o meu valor. Eu tenho que provar para as pessoas que eu tenho valor, né? Então, isso é algo que realmente me afetava muito na minha adolescência, principalmente, no começo da minha vida adulta também. E quais as características, né, e compensações sobre essa questão de baixa autoestima, né? Pode ser ali autopiedade, falar demais, dificuldade de dizer não, solidão, depressão, hostilidade, dificuldades de exercer autoridade. A pessoa come demais porque desconta na comida a inferioridade que ela sente, a inutilidade que ela sente, né? Excesso de sensibilidade, é uma pessoa muito sensível, dificuldade de perdoar e um espírito muito crítico, é uma pessoa muito crítica, porque como ela não consegue se enxergar as qualidades que ela tem nela mesma, então ela olha para o outro e é uma pessoa extremamente crítica, né? E normalmente não são críticas positivas, né? Então essa foi o segundo ponto ali, que foi a baixa autoestima, né? E o terceiro ponto agora, então, é a autoestima elevada, né? Que são os dois extremos, baixa e elevada, né? Então, a autoestima elevada, qual é a diferença aí, né? Porque ela produz uma vida de falsidade, apresenta o que não é, né? Uma pessoa com autoestima elevada, ela tá sempre feliz, ela tá sempre alegre, ela tá sempre contando que conquistou algo, que conseguiu algo, e nem sempre isso é a realidade dela, né? Às vezes até é na superfície, mas no fundo, realmente ela não está feliz com aquilo que ela conquistou, com aquilo que ela está, né? E vamos ver aqui um pouquinho sobre essas causas, por que ela uma pessoa se comporta dessa maneira, por que nós nos comportamos dessa maneira quando nós temos esse problema de autoestima elevada. Então, as causas podem ser questões emocionais, espirituais, extrema ousadia e autoritarismo. O que a gente fala em ousadia? Uma pessoa ousada não é bacana ser uma pessoa ousada. A gente não falou, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás sobre o ano da ousadia. Não é que a ousadia é uma coisa ruim, mas nesse caso, uma pessoa que tem uma autoestima elevada usa dessa ousadia
para justificar determinadas atitudes que não são as melhores, não são as mais assertivas para ela, para querer chamar atenção, para querer mostrar para os outros que ela tá bem, que ela é feliz, que ela conquistou tudo que ela quer, entende? Então é nesse sentido pejorativo da ousadia, sabe? Para se aparecer, para mostrar para os outros que ela pode vencer obstáculos e ousar em fazer tudo que ela quer fazer, que ela é super heroína, que ela é super herói, que ela dá conta de tudo, sabe? Essa é a questão. Então essa pessoa também tem a causa pode ser também uma facilidade de alcançar metas, autoritarismo, falou aí também, né? Consequências disso, consequências de uma autoestima elevada. Então, possibilidade de queda e derrota, soberba, orgulho, vanglória, né? Uma pessoa que não sabe ouvir, dificuldade de submissão e autoritarismo também. Então, é uma pessoa que ela acha, ela tem uma ideia errada de si mesma, ou ela faz com que as pessoas tenham essa ideia errada sobre ela mesma. Porque ela não quer ouvir conselho, ela não quer ouvir ninguém. É uma pessoa extremamente orgulhosa, extremamente soberba, né? E a palavra de Deus fala que tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence a Deus, né? Então, a glória não é nossa, né? Nós temos sim vitórias, mas tudo é por Ele e para Ele, né? A glória sempre tem que ser de Deus. Quando nós nos vangloriamos, nós estamos pecando, nós estamos em pecado. Amém? Então, esse terceiro ponto foi. Então, vamos lá, relembrando. Primeiro, perfeccionismo. Segundo, baixa autoestima. Terceiro, autoestima elevada. E nós vamos entrar agora no quarto, que é vergonha. Olha só, a vergonha também é um dos fatores que nos impede de ter uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional também. Por quê, né? Porque a vergonha, ela é uma falta de dignidade, né? A pessoa se sente tão indigna de algo, ou de alguém, ou de estar em algum lugar, que ela se tranca dentro do seu próprio mundo, dentro do mundo particular ali, né? E a vergonha, com certeza, é uma arma muito forte de Satanás sobre as nossas vidas também, porque a vergonha, ela gera algo que é o isolamento, né? Uma pessoa envergonhada, uma pessoa introvertida, é uma pessoa totalmente que tem dificuldade de ter amizades, tem dificuldade de se abrir para as pessoas, né? De ter relacionamentos, enfim, com as outras pessoas e com Deus também, né? Então, isso é uma estratégia, a vergonha é uma estratégia de Deus contra nosso amadurecimento espiritual e emocional, né? Então vamos lá, como é que pode surgir essa vergonha, né? De repente a pessoa começa a ter esse tipo de comportamento por uma rejeição, de repente a pessoa teve uma rejeição no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, amizade, num casamento, num namoro, se sentiu rejeitada ou foi rejeitada, e isso começou a gerar dentro dela um sentimento de vergonha, né? Aqui fala também sobre o sarcasmo, sobre exposição ao ridículo, sobre punição injusta. Então, de repente, essa pessoa ela sofreu bullying na escola, ou ela sofreu preconceito pela maneira de ela se vestir, pela maneira dela falar, de onde ela veio, pela classe social que ela ocupa, pela família de onde ela vem, né? Então essa pessoa pode ter sido exposta de várias maneiras que gerou essa vergonha extrema nela e gerou esse isolamento, né? Então o que a vergonha ela pode causar, né? Então pode causar controle de aparência, né? A pessoa tem tanta vergonha de si mesma, da sua aparência, que ela se fecha num sistema de ela é uma pessoa que começa a dar mais importância nessa questão da aparência, né? Ela se esconde da realidade da vida, né? Então, é nesse controle de aparência que as pessoas tendem a esconder as suas imperfeições, né? Ela começa a se olhar e se achar indigna, começa a se olhar e se achar feia, começa a se olhar e achar que ela não é boa o bastante para aquele lugar que ela vai, para aquele lugar que ela frequenta, para aquelas pessoas que ela se relaciona, né? Esse controle excessivo da aparência é sinal que nós estamos com um problema com relação à vergonha, com relação a nossas imperfeições, que nem sempre é física, às vezes é interna mesmo, né? B.
ódio e falta de perdão. Então a vergonha geralmente ela produz essas duas coisas, o ódio e a falta de perdão, né? Porque as pessoas e faz com que as pessoas fujam de Deus ao invés de buscar Deus, né? Por quê? Porque quando a pessoa enche seu coração, de repente ela sofreu alguma coisa daquilo que a gente comentou ali em cima, foi rejeitada, foi humilhada, sofreu bullying, né? Sofreu ridicularização em público, enfim. E ela fica com tanta raiva daquelas situações que aquilo endurece o coração dela, ela não consegue liberar o perdão. E ela, em vez de buscar Deus, pedir auxílio do Espírito Santo nesse sentido, ela se fecha, ela endurece o coração ao ponto de não conseguir, não buscar esse auxílio, né, do Espírito Santo, que ele está ali para nos auxiliar também nesse sentido, né? E a letra C, que foi o que eu falei lá no começo, também a vergonha, ela gera isolamento, né? Vergonha tem um profundo sentimento de impureza e defeitos. Isso faz com que, isso faz com que nós nos sintamos diferentes, nos isolemos das outras pessoas e por isso ficamos impedidos, né, de executar o nosso trabalho, o nosso ministério, de desenvolver todas as áreas da nossa vida. Quando nós nos isolamos, nós estamos parando, né, freando o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, enfim, todas as áreas da nossa vida. Ali tem no materialzinho de vocês, vai ter ali 8 mentiras que sustentam a vergonha, né? Então, depois vocês leiam ali com calma e tranquilidade, né? E o último item, então o primeiro foi primeiro item foi o perfeccionismo, né, que nos impede de amadurecer. Segundo foi baixa autoestima. Terceiro, autoestima elevada. Quarto, a vergonha. E o último, quinto item é a amargura, né? Então, o que é a amargura? Sabor amargo, angústia, aflição, dor moral e tristeza. Tá? Como que esse sentimento de amargura se instala no nosso coração, né? Através da incompreensão, de ofensas e de rejeição. Né? Esses são os principais fatores que geram essa amargura no nosso coração. Né? E quais são as consequências que essa amargura traz para a nossa vida? Então, ela gera uma ferida no nosso coração. Ela gera reações negativas, como faz com que a gente pare de falar com uma determinada pessoa, porque essa pessoa nos frustrou, nos magoou. Faz com que essa pessoa que está amargurada saia da boca dela somente palavras de amargura, palavras duras, palavras que não foram pensadas, porque a Bíblia diz, né, que o nosso coração a boca fala do que o coração do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de amargura, é isso que nós vamos declarar, é isso que nós vamos falar, né? Também a amargura gera também isolamento, que a gente já falou ali no item anterior, né? E a agressividade. Então, a pessoa amargurada, ela é uma pessoa extremamente agressiva. Sabe aquela pessoa briguenta que briga por tudo, qualquer coisa estoura com facilidade, explode com facilidade, tanto verbalmente quanto fisicamente. Essa pessoa é uma pessoa com certeza extremamente amargurada. É por isso que ela reage dessa forma em determinadas circunstâncias, né? Mais alguns itens ali, né? Todos esses sintomas de amargura ficam alojados na alma, né? Então, esses sintomas que a gente falou ali de reações negativas, feridas, isolamento, né? Falta de diálogo, né? Não ter diálogo com as pessoas, palavras duras, agressão, tudo isso fica alojado dentro do nosso coração e é isso que a gente vai externar e expressar, né? A amargura também, ela traz maldição para a vida futura, porque ela, como a gente tá falando aqui, ela barra o nosso amadurecimento, o nosso desenvolvimento espiritual e emocional, né? E ela traz a morte espiritual, né? Porque como dentro de um coração amargurado vai existir um coração cheio de fé, vai existir um coração cheio de amor pelo próximo, né? Como um coração tão amargurado vai conseguir amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, se nem a si se ama um coração nesse estágio aqui, né? Então, era isso, gente.
Tem os textos ali também, eu peço para que vocês estejam lendo com tranquilidade em casa, que nós temos um tempo curto para esse vídeo. Nós nos falamos depois, então, no Zoom, na segunda-feira, às 20 horas.